Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como o arpista quando tangem a sua harpa. Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Senhor, a Tua palavra está diante de nós, inspirada, suficiente, eterna, e agora rogamos que o Senhor fale conosco, Pai, através da mesma. Usa o Teu servo, para que ele seja um instrumento nas Tuas mãos, para edificar a Tua igreja nesta noite, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. No último sermão, eu falei, expus um pouco do capítulo 13 de Apocalipse. Se você lembra, ou se você não ouviu, esse capítulo 3, ele fala do domínio do anticristo sobre o mundo todo, agindo sob o poder de Satanás, que é chamado do dragão grande e vermelho, e com a assistência do falso profeta, que dirige a adoração de uma igreja apóstata a nível mundial, e é levado então a adorar um Estado soberano, ou que é a pessoa do anticristo. E nós vimos, o texto diz que todos os habitantes da terra irão adorar tanto o dragão como a primeira besta, que é o anticristo, menos aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Isso está aí no capítulo 13, versículo 8. Então, aqueles que têm o seu nome escritos no livro da vida do Cordeiro, são aqueles que participam da mesa do Senhor de modo digno. Estes estarão, nesse tempo, sob perseguição, serão proibidos de uma vida normal, e diz a palavra que não poderão comprar e nem vender, estarão excluídos da sociedade. Então vem a pergunta, mas o que vai acontecer? Quem vai socorrer este povo? O capítulo 14, então, ele vem para mostrar o que vai acontecer, ou estará acontecendo no mundo, entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. E ele vai então mostrar algumas coisas em um contraste com o capítulo 13. Esses versos que nós lemos, do verso 1 ao verso 5, mostram a bênção daqueles que foram redimidos e que são descritos aqui sobre o número 144.000. E diz que essas pessoas, esses 144.000, têm na sua fronte, na sua mão, escrito o nome de Deus e o nome do Cordeiro. E diz que eles estarão juntos com o Cordeiro, que tem os seus pés sobre o monte Sião. É uma visão espantosa. Às vezes a gente fica mais espantado com a visão do capítulo 13 e 12, que fala de um dragão que põe os pés sobre a areia do mar e levanta as bestas que irão dominar sobre o mundo. Mas essa visão do que João tem do capítulo 14 é igualmente impactante.
porque ela mostra o contraste entre esse dragão grande, vermelho, que é Satanás, e diz que, se você olhar aí na sua Bíblia, no capítulo 12, é bom você conferir, no finalzinho do versículo 17, o finalzinho do capítulo 12, diz que o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. O que é a areia do mar? A areia do mar, ninguém constrói nada sobre a areia do mar. A areia não é um terreno bom para se construir. Ele é instável, não dá segurança. Quem constrói ali, e Jesus fala, quem constrói sobre a areia, a casa vai cair. Então, aí você olha o capítulo 14, o versículo 1, mostra o contraste. O Cordeiro de Deus, ele tem o seu pé sobre o monte Sião, que o Salmo 125:1 diz que é o monte que não se abala, firme para sempre. Vejam bem o contraste, irmão. Satanás se levanta, mas os seus pés estão num terreno que não é firme. Está mostrando que ele vai cair, que ele não vai prevalecer, que ele durante algum tempo ele pode causar horror, mas ele não prevalece. Mas pelo contrário, o Cordeiro, ele tem os seus pés firmados sobre o monte Sião, firme, que não se abala. Que coisa maravilhosa, irmãos. Contraste maravilhoso, quando nós vemos a palavra de Deus nos colocando isso, trazendo essa mensagem de ânimo, de esperança. Capítulo 13 falou que quem não tiver a marca da besta vai ser perseguido, mas estes que não têm a marca da besta, mas têm o selo do Senhor, estarão guardados pelo Cordeiro de Deus, que está firme, cujo reino não passará. Nós vimos aqui na exposição da ceia que nós vamos participar das bodas do Cordeiro. Que coisa maravilhosa, que esperança, irmão, que certeza precisa dominar o nosso coração nesse tempo de tanta incerteza. E então aqui a gente precisa entender algumas coisas desse texto, uma pequena exegese do mesmo. Quando fala do Monte Sião, a gente lembra que no Antigo Testamento, o Monte Sião era lugar do templo de Jerusalém, onde Deus estava presente no meio do seu povo. E uma expressão muito usada, né, de subir a Sião, significava ir prestar um culto a Deus, pois Deus mora em Sião, e ali os crentes podiam se sentir seguros. Sião, portanto, é a zona de soberania de Deus. E no Novo Testamento, Sião se torna o lugar de esperança para a igreja. Hebreus capítulo 12, versículo 22 diz que vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Já chegamos. Os que são remidos, já chegaram ao Monte Sião e estão ali guardados por aquele que tem os seus pés firmados sobre esta rocha eterna. Então o Monte Sião, irmãos, é o lugar da comunhão da igreja com o Cordeiro, é o abrigo do povo de Deus. O Senhor diz no Salmo 2, versículo 6, ele diz: eu, porém, constituí o meu rei sobre o santo monte Sião. Assim diz o Deus soberano. E é interessante que essa palavra Sião não é muito usada. O profeta Joel, ao descrever o dia do Senhor, o dia do julgamento que virá sobre o mundo, ele diz o seguinte: multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua escurecem, e as estrelas retiram seu esplendor. O Senhor brama de Sião,
e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Aleluia! Sabereis assim que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habita em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. E quando está falando de Monte Sião, irmão, não é aquele Monte Sião simples lá de Israel, que existe até hoje, né? Mas como tudo no livro de Apocalipse, tem um simbolismo, mas é um simbolismo de permanência, de algo que não se abala. Então ali está o reino de Deus, firmado, não se abala e permanece para sempre. Uma outra coisa que precisa ser entendida no texto, fala de 144 mil. As testemunhas de Jeová dizem que somente estes irão para o céu. É uma heresia, né? É uma mentira, é uma invenção dos homens. E Apocalipse, como eu já disse, os números são simbólicos, ele tem muito simbolismo que nós precisamos então entender. E aqui é mais um. No capítulo 7 aqui de Apocalipse, se você quiser dar uma conferida, tem lá o momento em que estes 144 mil são selados. Vejam lá, Apocalipse capítulo 7, quando no versículo 3 diz o seguinte, Deus dando ordem: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Então esse número simbólico, ele é o resultado de 12 vezes 12 vezes 1000, representando a igreja da antiga aliança, a igreja da nova aliança e o número completo. Então 144 mil significa todos os eleitos de Deus, todos os remidos do Senhor, de todas as épocas, de todos os tempos, é que estarão ali guardados e protegidos pelo Senhor. E aqui no versículo 3, que nós lemos, diz que estes foram comprados da terra. Veja no finalzinho do versículo 3, foram comprados da terra para o Senhor e foram selados com o Santo Espírito de Deus. Então esse selo que o cristão traz não é uma marca na testa, e nem os selados pela besta tem uma marca na testa. Mas o selo que o cristão tem sobre ele é o Espírito Santo habitando na sua vida. É o Espírito Santo dentro dele, que ele recebe quando ele confessa Jesus, quando ele se arrepende dos seus pecados, quando ele se torna membro da igreja do Senhor. Ali ele é selado e se torna um salvo pela graça e misericórdia do Senhor. Então são esses que têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, e que não vão adorar a besta, que não vão adorar o dragão vermelho, que vão se posicionar firmemente contra esses males ou esses governantes deste mundo. Mas vamos prestar atenção, o versículo 2 e o versículo 3 diz: os remidos ouvem a voz do Senhor, um som forte e poderoso. Eles louvam a Deus com cânticos vindos do céu, que somente podem cantar estes 144 mil. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém podia aprender o cântico, senão 144 mil que foram
comprados na terra. E aqui, irmãos, uma palavra que tem que ser dita: somente os eleitos de Deus, selados com o Espírito Santo, louvam a Deus, aprendem o cântico celestial. Os demais não conseguem fazer isso. A pessoa pode emitir sons, é uma voz maravilhosa, mas se ele não foi selado com o Espírito Santo, ele não está louvando a Deus. E vamos pensar nisso, irmãos. Somente os remidos, eles são capazes de ouvir a voz de Deus falando na sua palavra. Porque muitos na igreja ouvem uma pregação, mas eles não escutam Deus falando ao seu coração. Há uma diferença muito grande. O texto diz isso. O novo cântico é a voz que eles ouviram, somente os selados com o Espírito Santo eram capazes de ouvir. Então nós precisamos parar e pensar: eu estou louvando a Deus verdadeiramente? Eu estou escutando Deus falar comigo quando eu ouço uma palavra, uma pregação, um estudo, quando eu leio a palavra? É necessário fazer isso, porque muitas vezes isso é castigo de Deus. Um dos castigos que Deus traz é que as pessoas param de ouvir a sua voz. E deixar de ouvir a voz de Deus é a maior tragédia que alguém pode ter na sua vida. Deus não falar com ele. E Deus fala, a palavra dele está aqui. Não é que vai aparecer uma voz ou um anjo falando, mas a palavra, quando é exposta, é pregada, é Deus falando. E precisamos prestar atenção nisso, levar isso a sério, porque isso é muito importante. Você tem ouvido Deus falar com você? Você tem louvado a Deus de fato e de verdade? E é interessante que nos versículos 4 e 5, João então vai descrever e vai mostrar 4 características destes que são redimidos da terra, daqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida, daqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus. Diz que eles são puros espiritualmente, diz que eles são seguidores de Cristo, que eles são as primícias para Deus e que eles são inculpáveis. 4 características, irmãos, que podem nos ajudar a entender quem nós somos, onde nós estamos diante do Senhor. Vejam a primeira coisa, no versículo 4. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. Aqui uma outra figura de linguagem. Diz que estes são aqueles que não foram infiéis a Cristo, aqueles que são puros espiritualmente, que não se deixaram seduzir por Satanás, o dragão grande e vermelho. São aqueles que não foram atrás de outros deuses, que não adoraram a imagem da besta. E se você lembrar, no Antigo Testamento, o povo de Deus era sempre chamado a atenção por causa do seu adultério. E lá também o adultério era adultério espiritual. O povo deixava de adorar o Deus Santo, o Deus verdadeiro, e começava a adorar os ídolos, os deuses dos povos em volta. E Israel foi duramente castigado por causa da sua prostituição, de se envolver com outros deuses, traindo a aliança do Senhor. Então aqui, essa palavra não tem nada a ver com o celibato,
né, ou com o corpo, mas com a alma pura, aqueles que são puros diante de Deus. Porque aqui no Apocalipse você vai ver também o uso dessa metáfora do adultério para mostrar a infidelidade do povo. E aqui vai dizer do povo que se prostitui com a Babilônia, com o sistema de vida que nos afasta de Deus. E isso é, aos olhos do Apocalipse, uma prostituição, uma infidelidade à aliança do Senhor. Por isso, irmãos, precisamos entender que tanto o nosso corpo como a nossa alma devem ser puros diante do Senhor. O texto de 1 Coríntios, capítulo 6, capítulo 6, a partir do versículo 9, vai dizer: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então são estes, a primeira característica destes que são selados é este. São aqueles que realmente foram transformados pelo poder de Deus. São puros, adoram a Deus em espírito e em verdade. Mas uma segunda característica, o texto diz, são aqueles que são seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vá. Ou seja, eles não seguem as bestas que estão dominando o mundo, mas seguem a Jesus Cristo. E seguir significa obedecer, nós sabemos disso. Ou seja, fazer o que Deus mandar, ir aonde Ele determinar. O Evangelho de João, capítulo 10, verso 3 e 4, diz o seguinte: para estes o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Portanto, estes são aqueles que seguem a Jesus, que obedecem a Jesus, obedecem ao ID de Jesus, de fazer a obra de pregação do Evangelho, perto ou longe, e obedecem ao Cordeiro, independente das circunstâncias ou dos danos que podem sofrer. Outra característica diz que eles são os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Que coisa maravilhosa! Estes são os eleitos de Deus que são resgatados de entre a humanidade caída, mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Os israelitas ofereciam a Deus as primícias das suas colheitas, dos seus animais, a melhor parte, eram as primícias, que eram entregues, consagradas ao Senhor. Ou seja, para eles Deus tinha prioridade, era a primeira coisa. Quando eles escolhiam, a primeira coisa era para Deus. E assim são aqueles também que são fiéis ao Senhor. As primícias da sua renda são dedicadas ao Senhor. Então estes são aqueles que foram resgatados, irmãos, pela maravilhosa graça do Senhor e pela mão forte do Senhor. Eles foram resgatados
das seduções de Satanás, dos encantamentos da besta e da autoridade daquela besta. Eles foram resgatados dessa maneira tão maravilhosa e extraordinária. E o diabo, a partir daí, não tem mais autoridade sobre eles. A Bíblia diz que o maligno não pode tocar nesses remidos do Senhor, nesses que foram resgatados de entre o mundo. E podem estar proibidos de comprar, de vender, podem estar presos, podem estar sofrendo perseguição, mas são os seres mais livres do universo, porque seguem o Cordeiro, que tem os seus pés firmes na rocha, firmado em Jesus Cristo. Eles não seguem as ideologias deste mundo caído. E diz que eles foram redimidos dentre os homens como primícias para Deus, comprados pelo precioso sangue de Jesus, e são oferecidos como oferta ao Senhor e ao Cordeiro, selados com o Santo Espírito da promessa. Vejam, eles não são redimidos para si mesmos, não são redimidos por si mesmos, pelas suas bondades, pela sua capacidade, pelas suas obras, mas são remidos pela graça do Senhor, para viverem para Deus, são oferecidos para o Senhor e para fazerem a sua vontade. E diz a Bíblia, é sempre boa, agradável e perfeita. E o versículo 5 diz que eles são inculpáveis. Não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula. Uma tradução diz, são inculpáveis. Satanás não pode culpá-los de nada. Preste bem atenção nessa característica, irmãos. Todas elas mostram, fazem separação entre aqueles que são selados pelo Espírito de Deus e aqueles que têm o selo da besta. Eles são primícias de Deus. E vejam uma palavra do Antigo Testamento, de um livro pouco conhecido da Bíblia, chamado Sofonias, capítulo 3, versículo 13, tem uma palavra muito interessante. Diz, o remanescente de Israel não cometerá injustiça, eles não mentirão, nem se achará engano em sua boca. O remido do Senhor não mente, não engana, não é fraudulento. Uma característica, ele é inculpável. Nestes dias de tanta mentira, irmãos, inclusive por meio de crentes, inclusive na igreja, aqui está uma marca que separa verdadeiramente o que mente. Uma mentirinha está fazendo o papel do dragão grande e vermelho, porque ele mente desde o início, é mentiroso. Então, irmãos, a defesa da verdade é parte integrante da vida do eleito. Ao contrário, Jesus é a verdade, a única verdade. Lutero tem uma frase, está sendo até muito usada esses dias aí, que diz, é melhor ser dividido pela verdade do que ser unido pelo erro. Melhor é ser dividido pela verdade do que ser unido pelo erro. Contrário do que tem andado esse mundo. Aquele que foi comprado, irmãos, pelo precioso sangue de Jesus, jamais seguirá ou propagará as mentiras do inferno, que em qualquer lugar, especialmente nas suas redes sociais. Jesus Cristo é a única verdade, e a sua palavra
é a verdade. Aquilo que está aqui é verdade. Aquilo que é condenado aqui é verdade. Aquilo que é prometido aqui é verdade. E acabou. A Bíblia diz que o passa disso vem do maligno. E nós estamos vivendo, irmãos, por causa disso, um momento de separação. Não vai haver separação, já houve. Nosso país é um país dividido. As nossas famílias estão divididas. Os amigos estão divididos. E o pior, a igreja do Senhor está dividida. Ou não. Ou não é tão ruim assim, né? Porque se o que nos divide é a verdade e a mentira, é uma separação boa. E quem está fazendo essa separação é o próprio Senhor. Ele está tirando as primícias e separando para si. E muitos não estão suportando isso. Estão preferindo seguir em vez da palavra do Senhor. Estão preferindo seguir mentiras deste mundo, ideologias malignas, que negam a verdade bíblica, que negam o Deus Criador. Então já está acontecendo, e isso é ação de Deus. Preste atenção, irmão e minha irmã, a coisa é séria. Separação começou. Os eleitos do Senhor, que têm o seu nome no livro da vida, vão sofrer perseguição. Se prepare para isso. Está na palavra. Não estou querendo falando coisa ruim, mas está aqui. Eu queria que fosse diferente. Porque aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida, irmãos, que coisa triste. Porque eles irão adorar, e estão adorando, o dragão, grande, vermelho. Estão seguindo e propagando as suas mentiras e as suas blasfêmias contra a santidade de Deus. Basta ler 2 Tessalonicenses, quando fala do surgimento do homem da iniquidade, que vai se assentar no trono de Deus como se fosse o próprio Deus, e vai blasfemar contra Deus, contra os santos, contra a verdade. Momento decisivo. As coisas estão acontecendo muito rapidamente. A Bíblia já falou isso. E se nós cremos que Jesus vai voltar um dia, é bom estar preparado. Mas concluindo, irmãos, esse é um momento de cada um se perguntar: o meu nome está no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo? Essa é a pergunta que nós precisamos nos fazer. E como alguém pode saber? Nós vimos aí algumas características, 4, que mostram quem é aquele que tem o seu livro no livro da vida. E o caminho para isso é o arrependimento dos seus pecados e a fé em Jesus Cristo. Arrependei-vos e crede, porque o reino de Deus está próximo, diz o Senhor Jesus. Porque sem arrependimento não há remissão. Nenhum de nós vai dizer: eu sou bonzinho, eu não preciso de arrependimento, eu sou um cara direito, eu sou uma pessoa honesta. Não adianta nada. A Bíblia diz que você é pecador, está sob a ira de Deus, e se você não se arrepender, você vai sofrer as consequências. Mas por isso Jesus Cristo veio e morreu, para que você creia nele e tenha os seus pecados
perdoados, tem a sua vida limpa e purificada, e tem o seu livro escrito, o seu nome escrito no livro da vida, com o sangue do Cordeiro. A situação está se apertando. Esse negócio de ser crente meia boca, de ser ali meio cá, meio lá, cuidado. Você pode se fazer algumas perguntas. Eu posso perguntar a você, para saber se você realmente crê, se você tem o seu nome no livro. Primeiro, você é membro ativo de uma igreja genuinamente evangélica? Você frequenta os seus cultos? Você participa dos seus sacramentos de modo digno? Você contribui para a manutenção com seus dízimos e ofertas? Você ora por ela? Você tem comunhão com os demais irmãos da igreja? Porque fora da igreja não há salvação. O negócio de ser crente freelance não existe. Jesus vem buscar a sua igreja. Não vem buscar indivíduo separadinho aqui e ali, não. Ele vem buscar a igreja. E eu creio que vai ser num dia assim, domingo. Quem não tiver, vai dançar, viu, Sérgio? Tomé aconteceu com ele, não foi? Estava lá o dia que Jesus apareceu. Mas precisamos pensar nisso. Você vive uma vida de pureza sexual segundo o padrão bíblico, e você condena todo tipo de aberração sexual do nosso tempo? Ou você acha que não tem nada demais? Tudo que está acontecendo aí é normal? Ou isso te incomoda? Isso mexe com você? Se você é um crente? Você tem outros deuses ou ídolos na sua vida? Você mesmo? Sua família? Algum político? Algum artista? Algum esportista? Que tem o primeiro lugar na sua vida? Que ocupa o seu pensamento? Que você tem uma paixão terrível por ele? E não pelo Senhor Jesus? Um quarto ponto: você defende a moralidade e a ética judaico-cristã? Ou você defende as imoralidades das ideologias de gênero, da homossexualidade, do aborto, da liberação das drogas e de outras pautas chamadas progressistas pelos ideólogos da esquerda política? E, finalmente, os pastores que você ouve são expositores fiéis do texto bíblico ou são animadores de auditório? Ou são coaches que te ensinam como se dar bem na vida, mas que negam a suficiência e a autoridade da Bíblia? Os solas da reforma continuam valendo. Ou de outra maneira, a gente pode se perguntar: você é humilde de espírito? Você chora pelo pecado? Você é manso? Você tem fome e sede de justiça? Você é misericordioso com seus adversários? É limpo de coração pelo sangue de Jesus? Você é pacificador? Ou você é perseguido por causa da verdade e da justiça? São características que mostram quem tem o nome no livro da vida e quem não tem. Lembrando alguns textos bíblicos, Mateus 24 diz que os eleitos de Deus
jamais serão seduzidos e enganados pelo dragão vermelho e pelas bestas que o servem. Mateus 24, 31 diz que o Senhor enviará os seus anjos, os quais reunirão os seus escolhidos de uma a outra extremidade dos céus. Será que você estará entre eles? E preste atenção, Mateus 24, 38 e 39. E depois 42 e 44 diz o seguinte: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam. E hoje está em moda, né? Picanha e cerveja. Casavam-se e davam-se em casamento. Lembre-se que Noé pregou 120 anos. 120 anos e ninguém acreditou nele. Senão, quando veio o dilúvio, levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Estamos vivendo os dias anteriores à volta de Jesus. Os alertas estão aí. A Bíblia está sendo pregada em muitos lugares de maneira fiel. Em outras não. Por isso tem a divisão. Portanto, diz a palavra, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Seu nome está no livro da vida do Cordeiro de Deus. E o Senhor Jesus, cabeça da igreja, tenha misericórdia de nós e nos conduza em vitória. E nos guarde neste mundo caído. O Cordeiro de Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza nos tempos de angústia. Lembre-se, por mais apavorante que seja o dragão vermelho, os seus pés estão sobre a areia e ele vai cair. Ele não vai subsistir. Ele vai passar. Mas lembre-se que o Cordeiro de Deus tem os seus pés no Monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Aleluia. Glória a Deus. É a palavra do Senhor. Refugie-se nesse Senhor. Não se deixe levar pelas ideologias desse mundo. Não se deixe seduzir pelas mentiras de Satanás. E a palavra é muito própria, é sedução. Não vem com aparência de dragão. Na Bíblia fala um dragão, mas vem com aparência muito bonita. A Bíblia diz que Satanás se transforma em anjo de luz. Uma conversinha boa, pé de ouvido, seduzindo. E muitos têm caído nisso. Cuidado. Nos dias anteriores ao dilúvio não ouviram. Muitos nestes dias também não têm ouvido. Mas que você seja alguém que ouve e obedece a palavra de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nos perdoe e nos abençoe. Amém.